Olha, o cara me olhou, mas com um ódio nos olhos, que, olha, me fez tremer da cabeça até os pés. E não ficou só no olhar. Me acusou de estar dando em cima da mulher dele. Eu neguei, naturalmente, disse que não tinha nada a ver. E aí mesmo que ele se invaritou. Você acha que eu sou tonto, moleque? Você acha que eu não tô de olho em você há muito tempo? Eu tenho amigos aqui na rua, viu? Já vieram me contar que te viram. Olha, vou te dar um conselho. Se você tem amor a essa tua vidinha medíocre, não cruze mais o caminho da minha mulher. Eu não quero ver você nem dando bom dia pra ela. Tu me entendeu? Ei, Zé Mané. Se eu souber que alguma coisa aconteceu nas minhas costas, sabe o que eu vou fazer com você? Depois da vinheta, eu conto tudo do caso e do drama de Marcos e Letícia. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha terminado um namoro fazia pouco tempo. E um colega de trabalho, assim que lhe contei, começou a falar que ia combinar com a namorada dele de me apresentar uma amiga dela, uma tal de Letícia. Eu, sinceramente, não estava pensando em me aproximar de mulher nenhuma, até para dar uma descansada. Mas, como era um lance casual, sem compromisso, achei que valia a pena, pelo menos conhecer a garota. Quando me falou dela, inclusive, ele chegou a falar: Marcos, ela também mora no teu bairro, sabia? Vai até que você já conhece ela. Pelo nome, eu realmente não fazia ideia. Mas um dia acabou dando certo de sairmos juntos, nós quatro, o Odair e a namorada, eu e essa tal de Letícia. Só que tive a maior surpresa quando fomos apresentados, porque realmente eu a conhecia, quer dizer, nunca tínhamos conversado. Eu não sabia nem seu nome, mas a gente já se conhecia de vista. Éramos vizinhos. Para minha surpresa, a tal Letícia era uma garota que morava ali, na mesma rua que eu. Só que a minha surpresa não foi exatamente por causa disso, mas pelo fato de ela ser casada. Aliás, quando ela falou do cara, eu vi que também conhecia o marido dela, de vista, né? Mas conhecia. Ele tinha um caminhão pequeno e fazia fretes. Não era sempre que o caminhão dele estava parado ali na rua, na frente da casa dele. Pensa na cara dela quando me viu ali, quando o Odair nos apresentou. Então, Letícia, esse aqui é o Marcos, aquele amigo meu de quem eu te falei. Vocês já se conhecem? Porque ele também mora lá no bairro. Ela deu um sorrisinho bem sem graça. Perdeu um pouco a cor quando fomos apresentados. Eu também fiquei meio sem jeito, porque convenhamos, né? A ideia do meu amigo, quando apresentou a gente para jantar, era marcar um encontro romântico para nós dois. E é claro que também deve ter sido com essa mesma ideia que ela tinha topado ir àquele barzinho me conhecer. Como ela não falou nada que já nos conhecíamos, achei melhor também não comentar. E muito menos falar pro meu amigo e pra namorada dele que eu sabia que ela era casada. Conhecia até seu marido. Apenas falei aquilo assim depois de ter apertado a sua mão. Eu acho que a gente se conhece lá do bairro, né? Ela ficou visivelmente desconcertada. O motivo era muito claro, né? Tinha ido àquele encontro com a nítida intenção de ter um encontro romântico. Foi isso que meu amigo resolveu armar entre nós. E agora, eu a conhecendo e sabendo que ela tinha um marido, ela ficou toda desconcertada. Até pensei que fosse dar uma desculpa, depois ir embora, mas não. Acabou sentando ali na cadeira, pediu uma bebida, depois ficou conversando com a namorada do meu amigo.
Sabe o que eu fiquei me perguntando enquanto a observava? Será que os dois, o meu amigo e a namorada dele, sabiam que ela era casada? E se sabiam, será que aprovavam esse tipo de comportamento? Eu também fiquei ali conversando com o Odair. Volta e meia dava uma olhada para ela, às vezes acontecia de ela também estar olhando para mim. Uma coisa não dava para negar. Era uma mulher bonita. Tinha uma boca assim, sabe, daquelas que convidam a gente para beijar. E convenhamos, se ela era o tipo de mulher que mesmo casada topava conhecer outros homens, não devia ter princípios morais muito severos, digamos assim. E foi pensando nisso que eu comecei a ter ideias na cabeça. Sim, porque casada era ela, né? Se alguém estava cometendo algum pecado, era ela. Eu era solteiro. Então, mesmo sabendo que podia ser perigoso, resolvi embarcar na emoção. Por conta da bebida, a gente foi se soltando, ela também, aliás, ela principalmente. A gente começou a conversar, a perguntar um monte de coisa da vida do outro. E eu senti que aos poucos ela também começou a olhar para mim assim, já com aquele olhar assim, sabe, de quem tá afim. Só que ao mesmo tempo fiquei meio com medo de arriscar sorte e de repente ela não gostar, né? Somente no fim, quando resolvemos ir embora, é que tomei uma iniciativa. Ela aceitou a minha carona e assim que entramos no carro, eu perguntei: escuta, teu marido tá viajando? Ela olhou assim para mim, deu um sorriso e confirmou. Depois disse que ele tinha ido fazer uma entrega em Joinville. Só iria voltar no dia seguinte depois do almoço. Olha, não tinha acontecido nada até aquele momento entre nós. Não houve nenhum beijo, nada, uma segurada na mão, nada. Mas de repente, um pouco encorajado pela bebida, eu resolvi arriscar. Bom, então não tem problema, né, se você passar uma noite fora. Falei e fiquei esperando a resposta. Dali a pouco, ela respondeu que não. E eu já fiz outra pergunta. Mas você não tem medo de algum vizinho contar para ele que você chegou tarde em casa? Um pouco de medo eu tenho, mas quem tá na chuva é para se molhar, né? Ela falou aquilo e deu um sorrisinho assim. E aí não precisava dizer mais nada, né? Depois daquilo, se eu tinha algum medo, algum tipo de receio, ele evaporou no ar assim na mesma hora. Me enchi de coragem, coloquei a mão assim na sua perna, na altura do joelho, fiz um carinho e como ela não reagiu de maneira negativa, fui com tudo. Já fui beijando na boca, pegando aqui, pegando ali. Pensa num beijo gostoso. Depois do beijo, ela chegou a dizer que já estava achando que eu não ia tomar iniciativa nenhuma com ela. E para minha surpresa, ainda acrescentou: sabe que eu sempre reparei em você? Sempre te achei um gatinho. Acho que não preciso nem dizer como foi que tudo terminou depois daquele elogio, né? Depois de alguns beijos, toquei pro primeiro motel que conhecia, onde aconteceu tudo que se possa imaginar. Já passava das 4 horas da madrugada, quando a deixei de volta entregue ali perto da sua casa. Primeiro, naturalmente, dei uma olhada assim na frente, para ver se o caminhão estava estacionado ali, mas o caminho estava livre. Aí parei um pouco mais adiante, ela desceu. Trocamos telefones e passamos a trocar mensagens. E sempre que o marido dela viajava, a gente combinava de sair. Ou seja, me tornei, mesmo que não tivesse intenção no começo, me tornei seu amante. Um dia, conversei com o Odair e perguntei para ele: escuta, Odair,
Você conhece a Letícia há muito tempo? Não. Na verdade, ela é mais amiga da Nancy. As duas trabalham juntas. Então você não sabe que ela é casada? Olha pela reação dele. Devia ser novidade para ele também. Ele respondeu na mesma hora. Casada? Ué, como assim? Ué, casada? A gente não só mora no mesmo bairro, como na mesma rua. Eu já conheci, eu te falei aquele dia, né? Conheço até o marido dela. Sério? Mas a Nancy não me falou nada que ela era casada. Se falou pra você ou não, não sei. Vai ver, ela também não sabe, né? Numa dessas, a Letícia não comentou nada com ela. Notei que ele ficou bem pensativo. Não devia saber mesmo, pelo jeito como reagiu. Mas enfim, ele também não tinha nada a ver com o assunto. Tudo bem que tinha sido ele a nos apresentar. Como se eu não a conhecesse, né? Mas quem estava de caso com ela era eu, mesmo sabendo que ela tinha marido. E mesmo morando ali tão perto. Eu conhecendo até o marido dela. De vista, mas conhecia. Somente depois eu soube que o seu nome, do marido dela, era Moacir. Aliás, um domingo, eu fui a pé no mercadinho, ali perto, e passei bem na frente da casa deles. O caminhão estava ali parado e ele estava mexendo no baú. Nos cumprimentamos assim com um gesto e foi inevitável sentir um pouco de pena dele. Convenhamos, né? Eu não queria estar no lugar do cara. Ele trabalhando, fazendo frete para outra cidade, sem saber que a mulher o traía com outro. E olha, eu não era nenhum menininho bobo para pensar que ela só o traía comigo. Ela já devia fazer isso há algum tempo, né? Era da sua índole. Devia ter saído contra os caras antes de mim. Aliás, um dia até entrei no assunto com ela. Se ela tinha mais alguém além de mim. Mas ela reagiu de um modo como se tivesse ficado ofendida. Escuta, que tipo de mulher você está pensando que eu sou? Olha, eu fiquei quieto, viu? Mas quase respondi. Pelo menos em pensamento eu respondi. O tipo de mulher que eu acho que você é do tipo que trai o marido, né? E se trai o marido com um, por que não vai trair com outro? Só que, é claro, ficou no pensamento. Não tive coragem de falar. Pelo contrário, pedi desculpas. Disse que tinha me expressado mal. Ela tinha entendido errado. Mas como lá também não é nenhuma menina inocente, deve ter sacado o motivo da minha pergunta. Até que um sábado, a gente saiu, passamos a noite no motel e perto da 1h da madrugada, eu a levei de volta para casa. Passei ali na frente, o caminhão não estava ali, até porque ela já tinha me contado que ele estava fazendo frete para outra cidade, só ia voltar no dia seguinte. A casa toda às escuras. Então, eu a deixei no mesmo lugar de sempre. Ela desceu, eu dei a volta, passei por ela de novo na rua. Só que quando estava passando pelo portão da sua casa, pro meu espanto, vi que seu marido estava ali parado, do lado de dentro do quintal, com toda certeza, esperando ela chegar. Quando passamos a primeira vez, eu não tinha visto ninguém. E olha que eu olhei. Me deu aquele friozinho na boca do estômago, porque ele me viu passando ali bem devagar com o carro. E embora estivesse escuro, podia ter me reconhecido. Inclusive, me olhou de cara feia. Era certeza que ela... Olha, era muito difícil ele ter olhado para mim, me encarado daquele jeito, sem ter me reconhecido. Eu morava um pouco mais adiante. E no que desci para abrir o portão, ainda deu para ouvir uma conversa exaltada entre ele e a Letícia. Estava longe, mas deu para ouvir.
Só não deu para entender o que eles falaram. Se bem que nem precisava entender, né? Já devia até imaginar o teor da conversa. Fiquei muito assustado, morrendo de medo das implicações daquilo. Entrei, fui pro meu quarto, fiquei ali encolhido, debaixo da coberta, com medo de que a qualquer momento aquele homem viesse bater na minha porta para tirar satisfação. Numa dessas, devia até tê-la visto descendo do meu carro. Mas o que ele podia estar fazendo em casa? A Letícia tinha me dito que ele estava viajando. E era para Santa Catarina, só voltaria, como daquela primeira vez, quando a gente se encontrou, no outro dia, depois do meio-dia. Inclusive, o seu caminhão nem estava ali na frente. Porque se estivesse, eu teria deixado a Letícia na rua de baixo. E não praticamente na frente de casa, um pouco mais adiante. No dia seguinte, ela mandou uma mensagem bem cedo. Moacir me viu descendo do teu carro. Se ele for conversar com você, te perguntar alguma coisa, você fala que me viu descendo do ônibus e me deu uma carona lá de cima, tá bom? Porque foi isso que eu disse pra ele. Respondi no ato. Não, tudo bem, deixa comigo. Mas ele acreditou? Não sei. Acho que não. Mas não falou mais nada. Se ele te perguntar alguma coisa, você só confirma o que eu falei, tá bom? Depois que ela me disse aquilo, que ele, com toda certeza, tinha visto descer do meu carro, eu fiquei muito assustado, mais assustado do que já estava. E como não ficaria? O cara era um cara grande, forte, na questão física. Eu perdia para ele assim, de lavada. Depois disso, eu até evitava sair na rua ou então passar na frente da casa deles. Tudo para evitar um encontro. Tudo para ele não vir querer tirar satisfação comigo. Só que um dia, eu estava saindo de casa, desci do carro para fechar o portão e bem nessa hora, acontece quando a gente menos espera, né? Bem nessa hora, o caminhão dele dobrou assim a esquina. Bem quando eu estava entrando no carro, ele passou por mim e me olhando com aquela cara de poucos amigos. Olha, eu tremi na base, porque foi a primeira vez que eu vi depois daquela noite. Até dor de barriga me deu. Pensei que ele fosse passar reto, mas não. Estacionou logo ali, na frente, desceu do carro e me alcançou quando eu estava com a mão na chave para dar partida. Se postou assim na frente do carro, fez um sinal com a mão, como que pedindo que eu não saísse, e depois foi até a janela. Posso trocar uma palavrinha contigo? Sim, claro. Ele então pediu que eu descesse do carro e eu atendi seu pedido, com aquele tremor tomando conta de todo o meu corpo. O que é que eu pensei? O cara vai me dar uma bocha. O cara vai, quem sabe até me dar uma surra. Ou quem sabe esteja armado. A gente sabe que tem muito caminhoneiro que anda armado, né? Para se defender na estrada. Quem sabe fosse o caso dele. Desci do carro. Ele continuou me encarando até que perguntou: faz quanto tempo que você anda dando em cima da minha mulher, eu, seu vadio? Quase engasguei com a saliva naquela hora. Me fiz de tonto, né? Quem, eu? Não, a tua avó. Dando em cima da tua mulher? Mas não, seu Moacir, eu só dei uma carona pra ela. Você acha que eu sou tonto, moleque? Você acha que eu não tô prestando atenção a você há algum tempo? Você acha que eu não tenho amigos aqui na rua? Que já vieram me contar que te viram deixando ela ali na rua à tarde da noite? A cada palavra que ele dizia, eu engolia em seco.
Olha, não passava um feijão. Já estava com vontade de sair correndo, porque já estava vendo a hora que ele ia meter a mão na minha cara, mesmo porque me apontou o dedo. Ele não me acusou abertamente de tentar manter um caso com a mulher dele. Não. Mas nem precisava, né? Pelas tantas, arrematou aquele discurso. Te dá um conselho, viu? Se você tem amor pela tua vida, não cruza mais o caminho da minha mulher. Não quero te ver dando nem bom dia pra ela. Tu tá me entendendo? E se eu souber que vocês andaram trocando mensagem de novo, eu volto aqui na tua casa para conversar contigo de novo. Mas a conversa aí vai ser diferente. Escutei tudo em silêncio e a cada palavra me encolhia mais e mais. O que eu ia dizer? Mas que se abrisse a boca para dizer qualquer coisa, ele era capaz de me agredir mesmo. Só estava esperando que eu... Não foi nenhuma questão de covardia, mas de bom senso. O cara era mais forte que eu, muito mais forte. E o pior de tudo, ele estava com a razão. Sabe o que eu fiz? Mandei uma mensagem para ela contando o que tinha acontecido e falando que era melhor a gente se afastar, parar de se ver. Porque o marido dela tinha me ameaçado até de morte. Pedi que ela excluísse o meu número, porque era exatamente isso que eu também iria fazer. E o fato é que desde aquele dia, nunca mais toquei num fio de cabelo dela. Até porque valorizo muito a minha vida. Por mais envolvido que eu estivesse, não valia o risco. Até porque aquele homem não estava brincando. Terminamos o nosso caso, embora eu sinta demais a sua falta. Não sei se era paixão que eu sentia, ou vício, mas eu gostava dela. Tanto que sofri com o nosso afastamento. Mas foi melhor, né? Porque era uma escolha. Se a gente continuasse se vendo, o cara não ia deixar barato. E quem sabe, nesse momento mesmo, eu nem estivesse mais aqui para contar a história. Pensando bem, ficou até barato para mim, né? Porque ele já devia estar sabendo que eu estava pegando a sua mulher há algum tempo. Deve ter pedido para algum vizinho ficar de olho. É difícil quando a gente gosta da mulher, mas a mulher tem dono. Estou fazendo o maior esforço do mundo para me manter longe. Mas só eu sei a que custo, porque ela me faz muita falta. Olha, difícil chegar nesse ponto, viu? Porque sei que devo ficar afastado e nunca mais me aproximar. De vez em quando, a gente se vê ainda, aqui na rua. Ela olha para mim, fica uma vontade de me aproximar. Mas aí penso, quer morrer? Peão. Fica na tua, rapaz. Você quer mulher casada, o cara falou que ia acabar com a tua raça. Você quer facilitar? Naturalmente ele pediu que alguém ficasse de olho nela, até porque ele viaja muito. É evidente que naquele momento mesmo, a pessoa devia estar olhando. Ou pelo menos havia essa possibilidade. E eu não seria louco, né, de colocar minha vida em risco. Só por causa de um rabo de saia. Procuro usar essa expressão para fingir para mim mesmo que é um casinho sem importância. Mas a verdade é que não é. Me liguei nessa mulher de um jeito que ficou um vício. Uma vontade de sentir o cheiro dela de novo. De beijar aquele corpo, aquela boca. Sabe? Sei lá. Não consigo esquecer. Tenho tentado, de todas as formas, matar esse sentimento, matar essa atração, esse tesão, esse sentimento, sei lá o que é isso. Tento matar, mas não estou conseguindo. E a verdade é que quando a gente não consegue matar esse tipo de paixão, é ela que aos poucos vai matando a gente a cada dia.